Alô a todos, mais uma gravação da série Memórias e Histórias da Computação. E hoje nós temos um convidado fantástico, divino, maravilhoso, que é nosso querido, né? Nosso querido Fernando Vanini, que é um dos professores mais antigos. Eu começo contando um pouquinho do que eu sei sobre você. Para você só dizer, isso é mentira, isso é fake news, e aí depois a gente vai conversar. Você é de uma das primeiras turmas de formando, não sei. Segunda turma. E você depois fez mestrado aqui, não é isso? O primeiro mestrado da computação. Não! Pode perguntar para o Célio. Foi com o Célio? Não foi com o Célio. O Célio foi o criador da pós-graduação. Isso. O meu orientador foi o Machado. Machado. Tá bom, professor Nelson. Bom, antes de mais nada, Cláudia, obrigado por me dar essa oportunidade. Não é uma oportunidade. Para nós é uma alegria, uma honra, algo assim, porque eu vou aprender muitas coisas das lendas urbanas que havia no início e talvez hoje. E você se aposentou recentemente, mas durante esse tempo todo deu aulas na área de arquitetura e hardware, não é isso? Conta um pouquinho de, primeiro, quando que você se formou? Posso começar antes? Claro, você está com tempo? Pode, vai lá. Bom, eu entrei na Unicamp em 1969, aquele pessoal ele nem tinha nascido ainda, para fazer engenharia mecânica. Tá? E foi uma coisa interessante, porque em 69 foi quando este campus aqui da Unicamp começou a funcionar. Foi o primeiro ano. Antes a Unicamp era distribuída, então a engenharia funcionava onde é o Cutuca, a medicina na Santa Casa, e a gente tinha algumas aulas também em alguns colégios que eram salas emprestadas para a Unicamp. Por exemplo, laboratório de física eu fiz no colégio na cidade, eu não lembro o nome agora. Sim. Tá? Mas então, olha, foi o primeiro ano e por acaso eu vim para cá no primeiro ônibus que veio para este campus. Eu não acredito. Sim. Com uma bandeirinha, primeiro ônibus. Enfim. Foi o primeiro ônibus da Saturno, então, e o motorista se perdeu no meio do caminho, o ônibus, né, enroscou, porque era estradinha de terra. Então a gente passava primeiro por um cafezal, depois por um milharal, e aí chegou um campo todo preparado para o plantio, e lá no meio um prédio e uma caixa d'água. Isso era a Unicamp. Uau! Sabe aquele prédio que tem em frente à reitoria, onde hoje é o GGBS, eu acho? Sim. Tá? E a caixa d'água que tem em frente ali. Isso era a Unicamp. Eu levei um susto, falei, nossa, onde é que eu vim parar? Eu sempre ouvi falar do negócio da fazenda, mas nunca de forma tão vívida. Então conta onde você veio parar. Então, eu vim parar, e aí estava em construção o prédio que tem ao lado desse GGBS, que era o prédio do Restaurante Velho. Sim. Que hoje é outra coisa, eu nem sei o que tem lá. É parte da administração. Tá. Bom, então isso foi onde eu vim parar, mas era uma coisa interessante, porque naquela época a Unicamp tinha a história de ciclo básico. Então, no caso das ciências exatas, a gente fazia, os 2 primeiros anos eram comuns para todos os cursos. Então, eu da engenharia fazia os cursos de matemática, de cálculo, junto com os matemáticos, os de física junto com os de física, e de química junto com o pessoal de química. E assim por diante. Tá? Então, isso foi, eu achava muito bom, porque a gente tinha professores ótimos. Tá? E naquela época também, né, quando a gente fazia matrícula num cartão perfurado. A gente escrevia, né, o código das disciplinas que a gente queria fazer, o código do curso em que a gente estava, né, e começava com o código do curso, era um cartão tudo formatadinho, tudo certinho. Certo. Era um cartão único. Um cartão para matrícula. Tá? E aí já no terceiro semestre, né, meus colegas estavam pedindo mudança de mecânica para elétrica ou de elétrica para mecânica, tinha que fazer um requerimento, tal, não sei o quê. E todo mundo que fazia o requerimento
estava sendo rejeitado. Eu não fiz o requerimento. Só mudei no cartão e mudei de mecânica para elétrica. No semestre seguinte eu estava matriculado nas disciplinas da elétrica. Eu fiz, por exemplo, o curso de variáveis complexas, né? Que era um curso da matemática. Ou seja, sem fazer requerimento, você organizou eu sua grade. Eu coloquei no meu cartão de matrícula, em vez de curso 03, coloquei 04. Ninguém verificou. Será que você se formou? Não. Bom, isso foi até 1970. Sim. Em 69, o professor Murilo criou o curso de computação. Em 69 ainda, ele organizou uns seminários de computação, tá? E ele trouxe gente de universidades para falar de computação. A gente sentou lá e não entendeu nada, porque o pessoal estava falando em autômato de estados finitos, Eita ferro. algoritmo de caminho mínimo, caminho hamiltoniano. Me lembro do Emile Simon, com dodecaedro na mão, explicando o caminho hamiltoniano e o dodecaedro. A gente falou, o que é? Computação é resolver quebra-cabeça? Bom, de qualquer maneira, foi assim que o curso de computação foi criado. Aí, só que computação era uma coisa que estava na moda. Outra coisa interessante, que vale a pena contar. O primeiro curso de programação que a gente fez, que era o MC111, né? Sim. Eu fiz e não gostei. Odiei aquela porcaria. Tá? Mas eu passei. Meus colegas de República não passaram. Você odiou porque tinha um trabalho esquisito? Porque não fazia sentido ficar multiplicando matrizes, ficar fazendo conta, tá? Sem saber para quê. Entendi. Era essa a minha visão. Então, tem toda a razão, né? Eu era muito moleque para ter razão em alguma coisa, Cláudia. Eu tinha 69, eu tinha 19 anos. 18. Mas, de qualquer maneira, eu ia com os meus no segundo semestre, né? Os meus amigos que não passaram, né? Fizeram o curso no semestre seguinte, fizeram de novo o curso, né? O MC111. E eu ficava sozinho na República e acabava indo com eles para passar os programas no computador, né? A gente tinha que ir lá submeter o programa por cartão perfurado, né? E o que aconteceu foi que eu ia lá por não ficar sozinho em casa, na casa lá. E aí um dia eu vi um camarada pegando o resultado dele na impressora, né? Que tinha um gráfico feito na impressora. Era aquela impressora, não sei se você lembra, da impressora matricial, de linha. Né? Não, impressora de linha, antes da matricial. Deixa eu tentar lembrar. Eu provavelmente conheci. Ela imprimia naquele papel zebrado. Em 72 eu estava usando impressoras no primeiro ano de engenharia no Rio de Janeiro. Essa impressora, é de 72, é a mesma coisa. 72, Cláudia. Eu entrei na engenharia elétrica em 72. Tá bom. Eu tenho cara de neném, mas... Então, mas olha só. E a gente não podia entrar na sala do computador, era uma sala engraçada, o operador ficava de terno e gravata. Uau! Opa! E era aqui na Unicamp? Não, era no Cotuca. No Cotuca. No Cotuca, no porão do Cotuca, do lado do laboratório do César Lattes. Uau! Onde ele fazia pesquisa com raios cósmicos. Mas, voltando à sala do computador, ele estava fazendo o desenho, a gente não podia entrar, a gente era aluno, né? Não podia entrar na sala do computador. Mas eu fiquei, a hora que não tinha ninguém olhando, eu fui lá, abri a porta e entrei e falei com a pessoa. Pô, como é que faz isso aí e tal? Me conta, o que você está fazendo? Eu nunca vi isso, né? Aí ele me explicou. E o pior, eu entendi. Eu já estava chamando ele de mestre, né? A gente chama todo professor de mestre, lembra? Eu já estava chamando ele de mestre. Depois eu descobri que ele, João Batista Mourão Elias, era meu colega. Na graduação? Na graduação, era no ano anterior, mas ele também estava atrasado, então a gente fazia disciplinas junto. Mas ele me explicou, eu entendi, e em seguida ele já me deu um desafio. Não, mas você entendeu? Eu achei legal. Pô, então, por que você não faz um programa para fazer um gráfico assim? Eu acho que era uma senoide, ou composição de duas senoides, né? Aí eu falei, eu vou fazer. Peguei e fiz. E naquele tempo não tinha controle nenhum de acesso ao computador. A gente pegava, perfurava os decks lá, botava lá, o operador
passava o deck sem olhar de quem era e a gente pegava de volta. Exato. Na primeira página vinha o número de matrícula, 690067. Né? Esse era o meu. Vinha o número de matrícula, né? Eu fiz a cenário, mostrei para ele, ele falou, legal, tal, então faz agora, faz isso. Ele começou a me desafiar, eu comecei a gostar de computação por causa desse cara. Que interessante. Aí quando apareceu o curso de computação, eu falei, vou para lá. Então foi isso. E um parênteses, né? E você manteve contato com ele tem outras... Olha, ele não se formou Uhum. aqui na computação, ele se formou, eu acho que foi na PUC, porque ele não passava em cálculo. A gente fez alguns cursos juntos, a gente chegou a fazer estágio junto na IBM, e a IBM logo percebeu o valor dele, contratou ele, né, e mandou ele para os Estados Unidos. Ele trabalhou durante muito tempo na IBM nos Estados Unidos, na área de compiladores, para mainframe. Tá? Eu me encontrei com ele depois que ele saiu da IBM, já estava aposentado. Me encontrei e contei essa história para ele também. Que interessante. E aí você passou para a computação e fora, naturalmente, ter talvez um grupo diferente de alunos, enfim. Olha, Cláudia, não tinha, não. Não, né? Não. Na verdade, o nosso curso de computação, eu diria que não foi um curso de computação, foi mais um curso de matemática aplicada. Porque os professores que a gente tinha, era tudo pessoal que veio de engenharia. E não tinha Lucchesi e Tomás. Tá? Eram professores principalmente vindo, acho que tinha 4 ou 5 de São Carlos. Tá? Tinha um da Poli, mas ele não deu aula pra gente. Era só esses de São Carlos, quase todos eram de São Carlos. Lucchesi e Tomás até contaram que deram algumas aulas aqui, mas eles vinham de São Paulo dar aula e voltavam. Talvez você não tenha pego eles como professores. Não tive aula com eles. Mas teve com eu tive Machado, aula por exemplo? com o Iano Simo, não. O Machado só apareceu em 73, depois que a gente tinha se formado. Tá. Quando a gente foi contratado. Então você teve com Iano Simo. Iano Simo fez muita diferença pra gente. Antes disso, tem uma historinha para contar. Por favor. Cronologicamente. Então, nessa época, a gente fazia cursos, principalmente, eu diria que foi um curso de matemática aplicada. Tinha muito curso de otimização, pesquisa operacional, estatística, teoria da informação, dado pelo pessoal da estatística. Tá? E aí teve um curso, foi uma coisa interessante. A gente fez um curso de processos estocásticos com a Maria Elisa Fini. Sim. Você lembra dela? Eu não cheguei a conhecer, eu ouvi falar dela. Né? Então, e nesse curso ela ensinou pra gente lá aquele modelo estocástico, cadeia de Markov, etc. Tal. E no fim do curso eu falei, caramba, dá para usar isso para fazer música por computador. Comecei a brincar usando aquela ideia usando a ideia de fazer música pelo computador. Um IBM 1130 com 32K de memória, usando Fortran. Né? E aí, na hora de codificar a música, eu não sabia codificar a música. Então eu comecei a brincar com texto. Em vez de nota musical, eu tinha as letras do texto. Sim. Montei a cadeia de Markov, né? E saí fazendo, gerando texto. Tá? Bom, a Maria Elisa, claro, mostrei para ela se empolgou, adorou a ideia, me incentivou, continuei fazendo coisa. Tá? Daí ela mostrou para o diretor do instituto, que eu nem sabia quem era depois, soube que era o próprio professor Murilo. Ele também gostou. Ele dava pitacos, dava ideias para ela, Sim. que me passava, né? Eu fiquei mexendo com isso um tempo. Né? Porque você... Bom, depois eu quero que você fale do seu lado músico também, mas... Tá bom. Mas aí o que aconteceu? Bom, mais recentemente, me chamaram para dar uma palestra sobre inteligência artificial para uma multinacional aí. Mas recentemente, nos últimos 5 anos? Pouco antes da pandemia. Foi um pouquinho antes da pandemia. Tá. Eu preparei todo o material e a ficha não me caiu. Depois, durante a pandemia, meu filho falou, pai, eu estou com um menino aqui em casa, meu neto de 15 anos, né? Alguma coisa para ele fazer. Aí ensinei Python para eles, e aí um dos últimos trabalhos que eu dei, né, foi na linha de descobrir qual é o idioma de um texto.
inspirado no Google Tradutor, que é divino. Sei. Tá. E usei essa ideia da cadeia de Markov. E a ficha ainda não me caiu. Que ficha? Hoje, né, o que é machine learning? Você tem um modelo probabilístico que você ensina, e o que o pessoal chama de IA generativa é você usa esse modelo para gerar as sequências. Eu fiz isso em 71. Uau! Eu não imaginava, eu não sabia o que era inteligência artificial, eu só queria fazer música. Tá? Depois, eu e esse meu amigo Cajuru, a gente acabou codificando algumas... Cajuru era o tal que se chamava, não sei que foi... João Batista Mourão Elias. Tá bom, eu ouvi falar muito de Cajuru, mas eu não sabia que era a mesma pessoa. Ah, é? É. Então... João Batista Moraes Elias, tá bom. E nós chegamos a codificar algumas músicas de Simon Garfunkel, e aí ele arrumou alguém que tocou na flauta. Eu juro que parecia Simon Garfunkel. Mas quando saíam as letras, eram as notas... Não, na verdade eu comecei fazendo letra pensando no texto. Então era um texto, tá? Em que as palavras tinham uma formação lexicamente correta, e claro que não fazia sentido nenhum. Mas uma das coisas que chamou... Eu lembro de uma das frases que saiu logo nos primeiros. Até Deus se crê. Que interessante! Tá. Essa sua analogia com a cadeia de Markov não tinha me ocorrido, porque eu penso sempre na parte de casamento de padrões, mas no fundo não deixa de ser você vai para trás, vai para frente. Era um modelo muito tosco, não dava para fazer nada melhor com 32K de memória. Não, imagina. Tá? Então, e eu acho até que foi por isso que o professor Murilo me contratou. Foi ele que me contratou. Em que isso foi o quê? 72 para 73. Eu comecei aqui em 73. E você já tinha se formado? Sim, claro. Ah, é verdade. Tá. Então, e... Por quê? Eu não era o melhor aluno da minha turma. Tá? Eles nos convidaram para ficar. Eu e o Tadal. O Tadal Takahashi era o melhor aluno da turma disparado. Certo. Tá? Mas eu não era. Eu nunca fui preocupado com nota. CR a gente nem tinha naquela época, né? A medida do CR. Sei. Mas eu nunca me preocupei com nota. Você queria se divertir e aprender. Nessa época eu estava querendo me divertir. Aham. Tá? Bom, aí eu me formei. Eu tenho até, isso é uma observação, mas de avaliação de aluno, daquelas que a gente recebe todo semestre, um aluno que diz assim, a senhora diz que dá aula porque se diverte. Que tal se divertir menos e melhorar a sua letra? Então, é semelhante, né? Você queria se divertir. Você não apenas, né? Na verdade, era usar o computador para alguma coisa interessante. Certo. Tá? Que não era multiplicar matrizes. Que não isso. Bom, aí aconteceu foi o seguinte. Na época da formatura, a gente saiu procurando emprego, né? Não sabia o que fazer da vida. Fiz a sequência de entrevistas para ir para a IBM. Eu estava na última entrevista quando a Unicamp me chamou. Então, eu acabei ficando na Unicamp e o que motivou a minha decisão foi o seguinte. Eu tenho que aprender computação porque eu não estou preparado. Isso que eu aprendi na Unicamp não é computação. Então eu vou ficar mais um tempo lá para aprender. Tá? E valeu a pena, porque logo depois aconteceu uma série de coisas interessantes aí. Logo depois veio para a Unicamp como professor visitante, por causa da música, o professor Jacques Cohen. De Brandais. Eu conheci o Jacques. Você conheceu ele? Eu conheci em alguma conferência. Tá. Ele foi assim, pra gente ele foi um divisor de águas. Ele veio, ele dava aula porque gostava da gente, não era nada... Foi da área de inteligência artificial ou será que eu estou me inspirando? Não. Pelo menos na época não teve nada disso. Mas o que aconteceu foi que ele veio... Não, mas eu digo não na época, mas depois. Mas tudo bem, conte a história do Jacques Cohen. Ele veio, né, fez uma avaliação de em que estágio a gente está. Bom, o Jacques Cohen veio porque ele tinha um amigo violinista que estava na Unicamp, Nathan Schwartzman, que estava criando um estudo de artes. Tá? Eles eram amigos e o Nathan falou, vem conhecer a Unicamp. E aí ele tinha aquela história de ano sabático, sei lá o quê. A mãe dele morava no Brasil, né, ele é brasileiro. E ele ficou aqui uns 3 meses. Aí ele veio, viu que a gente... Ele falou, vocês estão muito crus.
você tem que aprender coisas básicas. Então ele deu um curso básico de computação para a gente, de coisas que a gente não tinha aprendido na graduação. Tá? E isso fez toda a diferença. E nesse tempo até, ele começou a falar da linguagem de programação Pascal, que o Tadal adorou a ideia e trouxe o Pascal para o Brasil, tá? A partir das dicas dele. E o Tadal também foi contratado nessa época? Na mesma época, a gente foi contratado juntos. O Tadal, como o Tadal faleceu, a gente tem que, enfim, restaurar um pouco da história perguntando os corpos da mesma época, né? A gente era muito amigo, então... E eu fui muito influenciado por ele, porque ele era um cara muito bom, ele era um cara que ia atrás das coisas, tinha uma cultura absurda, tá? Então, eu bebi muito dessa cultura, tá? Não nego, me beneficiei dela. Mas, aí o professor Jacques Cohen, depois, ele deu, aí foi outro privilégio que a gente teve, né? Na segunda vinda dele para cá, ele deu um curso para a gente de análise de algoritmos. Só que ele deu um curso de análise de algoritmos usando como livro-texto o manuscrito do livro do Arrow e Ullman sobre o assunto, porque ele era o revisor. Nossa! Tá, você imagina. Tá? Que coisa! E esse exemplar, depois ele deixou com a gente, eu acho que ele deixou com o Valente, e o Valente doou para a biblioteca do IMEC na época. Deve estar lá ainda. A gente tem que procurar resgatar isso daí, porque é algo raríssimo, né? Um manuscrito do Arrow e Ullman e usado de verdade, né? Por uma pessoa que tinha uma visão muito clara das coisas, que era o professor Jacques Cohen. Tá? Depois veio o Ian Simon, que voltou do doutorado. Tá? Mas não, esses cursos, né? Tudo era na base do informal. A gente fazia, não tinha registro nenhum. Não teve... Sim, quer dizer, vocês estavam aprendendo... Aprendendo pelo gosto de aprender. Que coisa foi muito rico, tá? Foi muito rico, tá? Mas vocês já eram professores nessa época? A gente já era professor, a gente estava tendo que dar aula para aprender, né? Tá? Então, era o Valente, o Ferrari, que vieram de São Carlos, engenheiros de São Carlos, né? O Tadal, sim. Eu, tinha outros também, mas quem aproveitou mais a vinda do professor Cohen, o Pautônio Badelucci também. Sim, que eu conheci, Pautônio, foi nosso professor. Né? Sim, Badelucci também. Badelucci, Antônio Carlos Badelucci. Aquela vez eu conheci, mas num evento dos X anos, né? 25 anos talvez. Acho que não, ele já tinha falecido nessa época. Então não conheci, tá. Mas ele não foi o Badelucci não foi nosso professor. De qualquer forma, a gente aproveitou muito, então, essas duas estadias do professor Cohen aqui, depois o Ian Simon, tá? Que ele voltou a toda, né? Só que ele era um teórico de carteirinha, né? Era difícil de entender. Depois ele ainda trouxe o orientador dele para cá, que passou ainda um tempo aqui, dando aula para a gente de teoria, lá na estratosfera, né? Os matemáticos não entendiam nada do que ele falava. E inclusive, isso tudo foi gravado, né? As aulas do Hartmanis, Yuris Hartmanis. O Hartmanis? Nossa! E quem era o cameraman? Eu. O senhor está brincando. Gravei tudo em Betamax. E o que aconteceu com essas gravações? Não faço ideia, estava lá no IMEC. Ficou tudo no IMEC, aquelas fitonas de Betamax. Sim. Tá. Nossa Senhora! Ah, meu Deus do céu! Vamos ter que procurar, né? O livro já valeu a pena ter vindo, né, Cláudia? Não, mas sempre valia a pena, nem se eu tivesse dito, não me lembro de mais nada, vamos pensar no futuro. Mas continua, porque olha, eu estou vendo que essa sua entrevista vai demorar bem umas 20 horas, porque você tem coisa demais. Eu sou velho, né? Não, você é um grande contador de histórias, não é só velho. Já me chamaram de Forrest Gump. No bom sentido, né? Mas de qualquer forma, então eu tive esses privilégios, tá? Depois,
Quer dizer, o ensino para mim foi muito legal, porque lembra que eu falei que eu queria ficar aqui para aprender? Sim. E aí eu era fissurado no assunto compiladores. Aham. Tá? Eu fiz o curso de compiladores na graduação. No final do curso eu falei para o professor, por favor, me reprova, porque eu quero fazer de novo, eu não aprendi. E ele me reprovou. Só que eu fiz de novo e o professor era ele mesmo de novo. Não então não adiantou. Em todo caso... E você até chegou a dar várias vezes compiladores aqui pra gente, né? Fui condenado a dar esse curso até aprender, né? Isso foi antes da vinda do Tomás, né? Uhum. Claro. Mas... por exemplo, com o Ian Simon, né? Como ele tinha uma visão muito boa de computação, né? Eu falei, olha, eu quero aprender compiladores, eu vou dar o curso. Me inscrevi para dar o curso. Ele falou, tá legal. Levei para ele o livro, né? Ele falou, não, esse livro não presta. Eu já falei pro David, né? O livro do David Greaves. Uau! Eu já falei para ele que esse livro é uma coxa de retalhos. Faz o seguinte, ó, começa por aqui, me deu um artigo da ACM, né? Eu acho que era do Niklaus Wirth, não me lembro. Uhum. Tá? Começa por aqui, tá? Depois a gente vai conversando, né? E ele é que me orientava para seguir o caminho, tá? Na linha de aprender compiladores, para poder dar aula de compiladores. Foi muito bom para mim, eu devo muito a ele, tá? Nesse ponto, né? Depois veio o Lucchesi, né? Quando veio o Lucchesi, né, teoricamente eu já tinha os créditos para a pós-graduação, porque eu ficava assistindo as aulas regulares de pós-graduação, andei fazendo matemática, curso do que seja, né? De matemática, tinha curso até na linguística que eu fiz. Pô. Eu já teria até os créditos, né? Já estava com a tese do mestrado quase que escrita e funcionando, as coisas que eu implementei, né? A minha tese foi assim, foi uma sugestão do professor Jacques Cohen, e o orientador foi o Machado. Tá. Mas eu não sabia, eu não estava contente. Porque mas eu estava fazendo... ainda não tinha, já tínhamos pós-graduação? Não tinha. Tinha uma promessa, não tinha, por isso mesmo que os mestrados estavam acontecendo pela matemática. Então, o Valente, o Ferrari e o Pautônio, e eu acho que o Badelucci também, eu não me lembro, defenderam o mestrado pela matemática. Tá. Mas eu falei, eu não vou defender isso aqui, eu não quero fazer isso aqui, porque eu estou fazendo coisa mais interessante, mais rica em inovação com os meus alunos. Nessa época eu já estava fazendo gerador de parser, né, com os alunos. Uau! Tá? Eu falei, não é isso que isso aqui não vale mestrado. Tá? E estava meio encalacrado, então, nesse sentido, né? Eu não sabia explicar o porquê eu estava fazendo determinadas coisas, né? Aí o Lucchesi estava dando um curso de teoria dos grafos, eu fui assistir como ouvinte. Então eu assisti o primeiro curso de mestrado do Lucchesi, mas como ouvinte. Do mesmo jeito que eu assisti um outro curso do Tomás, também como ouvinte. Tá? Mas voltando. Aí o Lucchesi quis saber do meu mestrado. O que era, o que não era. Pô, precisa resolver isso aqui, você tem que defender. Ele começou a me incentivar a defender. Aí eu explicando as coisas para ele, ele falou, Valente, mas olha só, o que você está fazendo aqui é a árvore geradora mínima do grafo, pô. Eu falei, o que é isso? Aí ele me explicava, né? Depois, aqui, olha, isso aqui, essas equações que você monta, você está usando a lei de Kirchhoff, que você aprendeu lá na eletricidade. Eu não imaginava, de novo. Então, ele esclareceu, colocou uma ordem e me possibilitou colocar conceitos de teoria dos grafos numa coisa essencialmente prática que eu estava fazendo. Que era, no fundo o que eu fiz foi um profiler para programas Fortran. Sei. Tá? Só que eu usava essas coisas de teoria dos grafos e tal, mas meio sem saber. Tá? Aí o Lucchesi que colocou os pingos nos is, aí eu achei, pô, agora vale a pena defender. Aí escrevi, coincidiu então
com o estabelecimento da pós pelo Célio, né? Então, isso aí foi, quando você disse que foi o primeiro aluno, né? Foi o primeiro mestrado oficialmente da computação. E foi defendido quando? Em 79. Tá. Um pouquinho antes de 14 de julho de 79. Nossa, até uma precisão, 14 de julho, né? Sim, porque 14 de julho nasceu meu filho, minha mulher veio grávida. Para a defesa. Para a defesa. Nossa. E como que o Machado entrou como seu orientador? Né? Ele orientou na parte de implementação do código em Fortran. Tá. Porque todo o código foi feito em Fortran. Eu descrevi os algoritmos em Pascal no meu texto, mas o código foi todo implementado em Fortran. E esse texto, com certeza, já foi digitalizado, está na biblioteca virtual da Unicamp. Alguém mandou esse texto para uma tal de academia.edu e outro dia eles mandaram e-mail. Você é o Fernando Vanini desse texto? Isso, é um desses colecionadores de textos mundiais. Alguém fez isso e está lá. Uau! Então tiraram daqui da nossa... Quer dizer, não foi copiado, mas enfim. Não sei de onde. Eu quero só mais algumas coisas... Não, mas eu fiz, meu mestrado foi a minha tese toda na máquina de escrever, pô. Sim, mas isso daí... Aliás, eu defendi em 79 também, na máquina de escrever. Naquela época... Então, mas deixa eu voltar um pouco para trás. Diga. De 73 para 74, né? Bom, eu me formei, você perguntou se eu estava formado, eu me formei e recebi um certificado de conclusão de curso. Uma folha sulfite A4, digitada na máquina de escrever. Eu tinha a cópia carbono ainda daquele negócio. Era o seu diploma. Era o meu diploma. Eu falei, pô, como é que eu vou mostrar isso aqui para meus pais? Que porcaria é essa? Não, a gente não pode ter o diploma porque o curso não é reconhecido no MEC. Aí eu falei, não, peraí. E por que não é reconhecido? Fui atrás, acabei vendo o que tinha que fazer e acabei providenciando, então, o reconhecimento da graduação. Da graduação no MEC. Então, o primeiro currículo do MEC de graduação em computação do Brasil foi eu que escrevi. Eu acho que o meu nome não saiu. Tá? Vai sair agora, está saindo agora na graduação. Vamos reconstruir a história com os fatos e memórias. Né? E aí, claro que eu não fiz esse trabalho sozinho, mas eu fui o compilador dessas coisas. A pessoa que viabilizou a logística. E era um abacaxi que ninguém queria, claro. sobrou para o recém-formado. Tá. Mas que coisa legal. Aí, nossa Senhora. E aí foi aí que a gente resolveu dividir o curso de computação, 3 modalidades. Né, mas isso foi um pouco depois, né? Não foi logo. Não, foi dessa vez. Foi que época, então? Foi antes, isso de 73, entre 73 e 74. Foi dividido em 3 modalidades. Uma delas depois acabou virando matemática aplicada. Então a gente teria 2 modalidades e uma que depois deu, acho que foi base, eu não sei. Uma das bases histórico do engenharia de computação, né? Certo. Aí o Luquezzi Tomás deram uma entrevista sobre a história da engenharia de computação. Tá? Você precisa do Machado também. Não, mas não precisa me dizer isso. Todo mundo fala Machado, né? E aí, olha só a curiosidade, né? Bom, o que aconteceu? Meu mestrado foi o primeiro, mas aí o mestrado já veio reconhecido. Então, o meu diploma de mestrado, aquele pergaminho e tal, que eu tenho lá em casa, tá, veio antes da graduação. Por quê? Porque depois o Toninho da DAC me contou, né, eu brinco com ele até hoje, que foi vingança. Como a gente fez mudanças no currículo, ele teve muito trabalho de fazer equivalência das disciplinas. Na graduação. Da graduação. Então, o meu diploma de graduação saiu depois do diploma de mestrado. Porque ele deixou os casos mais complicados para o final. Ou seja, a DAC, que é o Sistema de Admissão Acadêmica, que é de gestão acadêmica... Na época chamava CERCA. CERCA. Eu não sei se eu peguei isso. E o Toninho era o coordenador, diretor... Que se apresentou como diretor. E todo mundo falava no Toninho da DAC, que era uma figura na Unicamp, que durante décadas, né? Ele sabia o meu RA. 30 anos depois de eu ter me formado, ele sabia o meu RA. 690067. Olha aí. Eu acho que eu vou ter que entrevistar o Toninho também. Mas
Agora, eu queria dar um pulinho para algumas outras coisas, porque a sua carreira aqui na computação na Unicamp, ela teve um monte de contribuições de currículo, de novidades nas disciplinas. Depois você criou sua firma, então você começou a formar alunos, a ajudar na formação de alunos para a indústria, né? Isso, para trabalhar lá fora, não era só uma... Eu não quero desmerecer, mas enfim, as aulas que você dava tinham um forte viés de vamos agora ver como lá fora da área acadêmica você pode aproveitar isso para construir miséria. Eu sempre fiz isso. E, olha, bom, qual foi a história? O primeiro, eu estudei a vida toda em escola pública. Nunca paguei escola na vida. E na minha época a escola pública era a escola boa. Tá? Então, eu defendi o mestrado em 79, no mesmo ano que teve uma greve que foi, assim, para mim, um divisor de águas. Sim. Eu participei da greve, tá? E os meus amigos eram os organizadores da greve. Tudo pessoal da minha época, né? Terminou a greve, eu fiquei com vergonha. Falei, não quero. Não é isso que eu quero. Foi um grande erro ter participado. Tá? Porque não terminou do jeito que... Não foi isso, não. A forma como as coisas aconteciam. Entendi. Tá? Falei, eu não quero isso para mim. Tá? E fazia tempo que eu estava de olho no mundo lá fora. Falei, a gente fez greve por causa de quê? O principal motivo da greve na época era salário. Eu vou ver o que tem. Quer dizer, o que é salário? É o valor que dão para o meu trabalho. Sim. Se aqui não estão dando valor para o meu trabalho, eu vou procurar onde dão. Se eu não achar, eu volto com o rabo entre as pernas. Tá? E aí, o primeiro lugar onde eu bati, o primeiro que foi o CPQD, que estava sendo criado. Tá? Então, eu ia trabalhar no centro de pesquisa, numa área em que eu gostava, rede de computadores. Ninguém sabia o que era ainda, mas era rede de computadores. Tá? E ainda, o cara que me entrevistou falou, só que a gente quer que você continue dando aula na Unicamp. E eu... Aí virou tempo parcial, enfim. Eu virei tempo parcial, fiquei tempo parcial desde então. Todos os lugares onde eu trabalhei depois... Quer dizer, você continuou o tempo todo sendo professor da Unicamp? Eu nunca precisei colocar professor da Unicamp como condição para poder conseguir emprego. Então, o pessoal sempre quis. Foi assim na Eleba, que depois virou Alcatel, na Alcatel também. Tá? E eles diziam, temos interesse que você continue professor da Unicamp. Por quê? Em geral. Não sabe? Não, você nem... No caso do CPQD, era porque tinha uma colaboração muito estreita entre CPQD. Na verdade, o CPQD foi criado a partir de 2 projetos, um com a USP e um com a Unicamp. Tá? Nas áreas de transmissão e etc. Né? E... Então, a proximidade com a universidade era uma conveniência para o CPQD. Tá? Então, e eu sempre quis, de certa forma, continuar dando aula aqui para poder dar um retorno. Então, na minha visão, essa experiência de fora para cá fazia bem para os alunos, para quem estava dando aula. Sem dúvida alguma. Os alunos sempre reconheceram. Você foi homenageado várias vezes, Paraninfo e tudo, por causa do seu empenho, mas também do reconhecimento de você trazer inovação, a parte industrial, a parte, enfim, de engenharia lá da área de computação para dentro das disciplinas que você dava. Sim, é bem isso, tá? E olha, tem mais, hein? Eu me aposentei em 2017. Tá, então tu já tem 7 anos, que nós estamos em 2024. Sim, e depois eu continuei dando aula na extensão aqui durante um tempo, até a pandemia acabar com o interesse pelo curso que a gente dava aula. Eu quero falar só um pouquinho nesse intervalo, quer dizer, lá pelos anos 79 e 80, você virou professor de tempo parcial, foi para o CPQD e depois passou por outras empresas para criar a sua empresa. Eu fiquei no CPQD até
final de 76, aí saí, fui para uma empresa que era uma empresa que absorvia os produtos do CPQD, chamava Icatel. Depois da Icatel eu fui para a Elebra, que depois virou Alcatel. Depois eu voltei aqui para a Unicamp, num outro lugar que eu não gostaria de falar. Tá? E voltei para o IC, fiquei um tempo no IC. Então você já era, né? Quer dizer, quando você diz voltei para o IC fazendo um trabalho complementar aqui. Ah, sim, isso, tá? Sim, é verdade. O Tomás me chamou e depois eu fui para uma outra empresa de ex-alunos nossos, chamada Opus, Opus Software. Tá? Da Opus, o projeto que eu participava da Opus, eu criei um spin-off que virou a minha empresa. Tá? E você tem essa empresa? Não. Eu fiquei nessa empresa por 18 anos. E aí houve um outro spin-off do projeto dessa empresa para uma outra empresa de Belo Horizonte, onde eu estou hoje lá. Uau! Tá? Até hoje, né? Trabalhando com eles lá. Também ainda tem um parcial, mas trabalhando com eles. Eu tenho uma participação pequena na sociedade, né? Uau! Agora, eu só quero te interromper, porque nesse percurso, quer dizer, eu teria que falar das disciplinas, de um monte de coisa, mas nesse percurso de passar por várias empresas, inclusive quando você falou voltei para o IC, foi porque o Tomás te chamou para ajudar a maior interação. Na verdade, acho que foi o Dahab e depois o Tomás. É porque o Dahab foi o nosso último chefe, depois o Tomás virou o primeiro diretor. Foi aquele época 96, 95, 96, 97. Quais as áreas em que você trabalhou assim? Porque você falou, foi para o CPQD, foi trabalhar em redes, que é um negócio que ninguém sabia o que era. Ao mesmo tempo, você também aqui cuidava de compiladores. Nessa linha, Cláudia, de novo, eu sempre me achei um privilegiado, sempre achava que as coisas aconteceram, e eu não sei se eu estou contando vantagem ou não, mas você está achando a realidade, são um privilégio. Por exemplo, lá no CPQD, né, tinha a questão de redes de computador, da rede de computadores, que a ideia era implantar. A gente fez o primeiro protótipo lá, etc. Tal. Mas para poder viabilizar isso aí, a gente tinha que fazer toda a parte de software básico. Porque naquela época imperava uma tal de reserva de mercado. Isso. A gente não podia importar nada. Tá? Foi os anos 80, né? Exatamente anos 80. De 80 a 86 que eu fiquei nisso. Só que para poder viabilizar, a gente tinha que fazer. Então, e quem sabia fazer essas coisas? Eu. Então, para poder, por exemplo, viabilizar esse primeiro protótipo de rede, né, a gente precisou de um compilador. Então, eu tinha uma outra pessoa que tinha sido meu aluno aqui na área de compiladores. A gente desenvolveu juntos, então, um compilador que seria usado no projeto. Só que foi assim. Não, olha, a gente já está importando o Intelec, que era o ambiente de desenvolvimento da Intel. Quando chegar o Intelec, a gente vai jogar fora. Então, a gente só vai usar esse compilador para fazer verificação sintática. Não se preocupe em gerar código, porque não vai dar tempo, não vai dar. Só que, a gente gerou código. Olha, mas a gente vai testar esse código tal, mas o código que vai rodar em produção vai ser o código do Intelec, que nunca chegava. Sei. Quando chegou o Intelec, a gente comparou o código gerado pelo rapaz que trabalhava com a gente, era melhor que o Intelec. Então a gente acabou usando esse compilador. Tá? E tinha nome só para... A linguagem era PLM. Ah, sim. Tá? E o rapaz que fez o compilador é o Leandro Doenck. Sim. Que foi o nosso aluno, um dos melhores alunos, que marcou a passagem dele por aqui. Tá. E a seguir... outra coisa. E para poder ter essas máquinas rodando, né, a gente tinha que fazer o núcleozinho do sistema operacional, o kernel. Sim.
Tá? E aí eu que coordenava esse grupo também. Foi por isso que eu acabei enveredando por essa área de compiladores e sistemas operacionais, tá? Com uma visão que hoje em dia dificilmente alguém vai ter. Porque eu pegava o hardware pelado para colocar sistema operacional nele. Uau! Entendeu? Do zero. Porque hoje em dia é algo que... Está longe das pessoas. Está longe das pessoas. Hoje em dia você tem um celular e acabou. Nem sei se é o caso de ensinar essas coisas hoje, isso é questionável. Mas, então eu tive essa oportunidade e, claro, eu trazia essa experiência para cá. Fazia questão de trazer. Tá? E eu tenho alguns alunos que são muito gratos por isso. De vez em quando eu ainda escuto agradecimento em relação a essas coisas. E então, isso foi CPQD, depois você passou pela Alcatel? Na Alcatel também teve isso, porque lá na Alcatel eu era o gerente da área que eles chamavam de gerente da área de informática, né? E da área de ferramentas de software, ferramentas de suporte ao software, que no fundo era todo software básico usado nos projetos do CPQD. Onde não estava esse projeto de redes, mas estava o grande filão do CPQD, que era a parte de centrais telefônicas. Tá? E lá, então, uma das coisas que eu fiz foi migrar todo esse ambiente que antes rodava em mainframes, né? VAX, DEC 10, etc., para uma plataforma de microcomputadores, PCs. Isso foi meados dos anos 80, por aí? Já começo dos anos 90. Ah, tá. Só para situar né, a história da computação e a sua carreira que foi evoluindo, né? E fora isso, é porque eu queria assim, ter uma visão de diferentes áreas em que você tenha trabalhado associadas. Né? Então, por exemplo, você falou agora Alcatel, depois alguma hora, aí eu estou pulando porque também não quero fazer fofoca da sua vida, não é isso? Você... Olha, eu nunca escrevi, sempre foi um livro aberto, viu? Não. A pessoa é um livro aberto até alguém querer abrir lá e querer olhar com uma lente poderosa, né? Mas a Alcatel, depois, a partir de que momento você decidiu ser sócio de empresa e por quê? Bom, eu estava na Opus, né? Eu comecei na Opus um projeto, né, de um gerenciador de workflow que na época não era uma coisa conhecida, né? Eu comecei esse projeto na Opus, que se propunha a ser open source, etc. Tal, e lá eles me deram carta branca para eu contratar as pessoas. Tá? E como eu era de Campinas, da Unicamp, eu contratei quase todo mundo daqui. Tá? Você lembra do Jerônimo Pellegrini? Sem dúvida. Lembra do Delano? Claro. Lembra do Gustavo Maciel Dias Vieira? Sim. Tá? Então, era tudo a minha equipe. Nossa, eu lembro. Só gente boa, né? Gente excelente, todos excelentes alunos. Aí um dia o pessoal da Opus falou, ô Vanini, peraí, e seu pessoal está viajando todo dia para São Paulo? Rodrigo Senra também? Não, Rodrigo não. Estava o Fabrício Matheus Gonçalves, sim, que hoje está na matemática ou não? Ele fez pós aqui. Sim, eu não sei te dizer assim, mas eu lembro muito dele. Então eu montei uma equipe de gente de primeira linha. Tá? Aí o meu amigo lá da Opus falou, puxa vida, mas tá todo mundo viajando, vamos montar um escritório em Campinas. Aí montei um escritório aqui em Campinas. Né? E aí, por alguma razão, eles decidiram parar com o projeto. Tá? Então eles falaram, não, olha, a gente vai absorver metade da equipe, porque é o pessoal muito bom, e a outra metade vai ficar... a gente vai ter que demitir metade, tá? E eu fiquei ali no meio termo, que eram 7 pessoas, né? Dividir por 2, dá 3. E aí eu continuaria em tempo parcial trabalhando para eles. Né? Só que, por coincidência, no dia que eu recebi essa notícia, quando foi o ataque a Torres Gêmeas? Torres Gêmeas. Foi 11 de setembro de 2001.
No dia 11 de setembro de 2001, eu estava indo para São Paulo e escutando no rádio o ataque ao... Por isso que eu lembro bem. Tá? Eu estava levando para São Paulo um projeto que eu estava fazendo para o PIP da FAPESP para financiar esse projeto de do pequenas empresas. Tá? Para financiar esse projeto. E ao redigir o PIP, claro, eu falei, puxa vida, isso aqui tem potencial. E aí eu propus para eles de criar a minha empresa como um spin-off do projeto e andar por conta própria. Eles bateram palma. Que legal. Não, esse pessoal você tem que conhecer esse pessoal. Foram seus alunos, pô. Alexandre Barbosa. Sim. Bicho. O Bicho, agora que você fala, eu não ligo um com o outro, mas Alexandre Barbosa. Alexandre Barbosa, Francisco Barguil. Esse tá, exato, tá. Edson Calaf. Certo. Nossa, Edson Calaf, isso mesmo. Tá? Então, esse pessoal é uma mente muito aberta, sou amigo deles até hoje. Tá? O Francisco é o cara desse grupo que eu te falei. Você estava me falando, até vamos abrir um outro parênteses daqui a pouco, olha, já vai fazer quase uma hora, mas ainda quero chegar aos dias de hoje, não se preocupe, porque nós vamos ter que dar pulos homéricos. Você estava me falando que você faz parte de um grupo de zap de ex-alunos... Ciência da computação. Como é que se chama o grupo? Na verdade, Ciência da Computação Inculta e Bela. Tirado de um poema que eu escutava, eu não sei... Bom, de qualquer maneira, é Flor do Lácio, Inculta e Bela. Flor do Lácio, Inculta e Bela, claro. Eu, para dizer a verdade, não sei mais de quem era, mas nem vou. Mas, enfim, será que eu lavo o Bilac? Não sei. De qualquer forma, é um grupo que tem 3 pessoas. É o Francisco, o Zé Pedro e eu. Tá. E lembranças. Claro, não, o tempo todo. Mas... e a ideia ali é a gente discutir coisas antigas da computação. Então a gente começou relembrando essas coisas, né? E claro, quem tem história para contar sou eu, né? Sim, porque você pisava em vários lugares. E aí depois você criou essa empresa, ficou 18 anos nela, é isso? E a gente tinha uma plataforma de workflow que hoje o pessoal chama de low code ou no code. Tá? Mas como plataforma a gente tinha que vender, na verdade, solução. Então a gente tinha um grupo de desenvolvimento de software, equipe de desenvolvimento e tal. E que linguagem você usava? Java, principalmente. Tá. Python não? Não. Ainda não. Ainda não. Tá. E a gente fez vários projetos que até hoje estão no ar, né? Rodando, mas o que aconteceu na empresa é que a gente fez uma parceria com uma outra empresa na área de mobilidade, onde a gente colocou o workflow dentro do celular. Sei. Tá? Isso acabou virando o principal produto da empresa, e aí toda hora eles me chamavam para consultoria, e de consultoria em consultoria eu acabei ficando lá onde eu estou até hoje. Em Belo Horizonte. É uma empresa de Belo Horizonte, exatamente. Quer dizer, você está lá virtualmente em Belo Horizonte. Sim. Não, e esse projetinho, olha só, acho que foi em 2015 ou 2016, esse projeto foi eleito pelo Grupo Gartner como um tal do Cool Vendor tá, no Brasil. Uau! Tá? E esse é no code também, né? Até hoje, eles têm uma gama grande de clientes. E eu continuo trabalhando lá. Hoje eles têm outro produto na área também de logística, de entregas, onde tem todos aqueles algoritmos de logística, né? Que foi tudo eu que fiz. Nossa Senhora! Nossa, então nem vou mais... Utilização combinatória. Eu me metendo nesse assunto. Tá? Ainda bem que eu sou amigo do Cid, né? Tá. Aprendi muito com ele. Quer dizer, também foi professor durante anos e se aposentou. Agora, deixa eu voltar a falar passado, presente e futuro. Como que você enxerga, do ponto de vista de preparo e de interesse, você era de um grupo de pioneiros que estavam lá se interessando, se divertindo, aprendendo e construindo a computação no Brasil, tá certo? Mas fora aqueles primeiros heróicos anos que você mencionou,
como é que você vê a evolução do preparo dos alunos que a gente tem recebido, o interesse? Sempre, claro, tem uns pontos fora da curva que são ótimos e uns outros pontos fora da curva que são menos ótimos. Não vamos... tá, mas assim, você acha que piorou o preparo ou a perspectiva é diferente? Bom, Cláudia, você lembra da Ana Maria, professora? Foi nossa professora, claro. Sim, que lembro. Eu me lembro que quando ela ainda estava aqui... Ana Maria Gomide. Ana Maria Gomide. Eu falei para ela, a curiosidade acabou, eu não sei lidar com isso. Quando começou a internet, né? E aí, de repente, você estava lá, dando a aula, um algoritmo que eu tinha inventado, né? Eu tinha criado um algoritmo para resolver um problema e, por acaso, esse algoritmo podia ajudar em outras coisas, né? Eu estava lá ensinando esse algoritmo e o cara olhava para você assim, com aquela cara. Depois eu vejo na Wikipedia. Tá. Ou seja, o pessoal achava que, tendo a informação à disposição, eles podiam olhar para isso a hora que quisessem, aprender a hora que quisessem, tá? E aquela aula não me interessava. Então, a partir daí, eu comecei a olhar para a coisa de outra forma. Ensinar passou a ser outra coisa. Sim. Por causa da oferta de informação. A oferta de informação mudou. Tá? E nesse tempo, claro, eu passei tentando. A abordagem, eu não tenho resposta para isso. Não, acho que ninguém tem e continua evoluindo com... Mas a gente tem que mudar, a gente tem que de oferta de informação sem muito filtro, né? Sem filtro nenhum. E agora com o IA, então, virou um perigo, né? Então, é um outro tipo de desafio. Tá? E você tem alguma sugestão de como tratar isso? Porque é um problema sério a questão da atenção, o problema do interesse, o problema do aprendizado, como essas coisas afetam os caminhos neuronais do cérebro e, portanto, tivesse um círculo vicioso. Posso falar do meu lado músico agora, para falar disso daí? Falar do seu lado músico. Conta um pouco do lado músico. Eu não vou falar muito, não. Eu sempre toquei violão, como robista, nunca fui pretensioso. E tenho, além de músico, eu construo meus instrumentos e tal. E nessa história de construir instrumento, eu acabei tendo contato com alguns músicos que me levaram até o Ivan Vilela, que é um violeiro famoso. E esse violeiro estava dando aula um curso financiado pela prefeitura de viola. Tá? Eu tinha uma viola, eu fiz uma viola para mim e não sabia tocar. Fiquei com essa viola uns 3 anos, encostada lá, porque eu não sabia tocar viola, né? Falei, vou lá, né? Eu fui lá sem acreditar, porque era aula coletiva, eu nunca vi aula de música coletiva, né? Aula de instrumento, eu sempre vi aula, por exemplo, aula de violão, era assim, era na frente do professor, de aula particular, né? Eu não acreditei no assunto. Mas aí eu vi a abordagem do Ivan para ensinar a viola para uma turma completamente heterogênea e todo violeiro achando que sabia tocar. Então, a abordagem dele era, ele colocava um desafio, uma espécie de desafio para o pessoal. Hoje nós vamos aprender tal ritmo lá do interior de Minas Gerais. Né? Ele também não sabia, então a proposta dele é, vamos aprender juntos. Tá? E aí, a aula dele, na verdade, era uma aula participativa, em que todo mundo dava pitaco, todo mundo colaborava, ele só era o aglutinador das ideias. Tá? Olha, para mim isso foi revolucionário, tá? Sou muito grato ao Ivan por ele me mostrar essa forma de ensinar. Tá? Não sei se dá para aplicar aqui, dada a nossa em turmas cultura. menores. Provavelmente em turmas menores. As turmas que eu costumo dar aula com 90, 95 alunos é virtualmente impossível, né? Porque a atenção e tudo, mas turmas de talvez até 10 ou 20 se consiga.
Mas, então, mas a minha visão nessa linha, Cláudia, Interessante. ensinar passou a ser outra coisa. A gente vai ter que aprender o que é isso. É verdade. Principalmente agora com a IA. Tá? Eu acho que a gente tem que saber usar para nos ajudar e não nos atrapalhar. É verdade. Tá? Eu estou preocupado que hoje eu tenho netos no colégio. Aham. Eu tenho 2 netos na universidade. Você falou, eita ferro, mas então tu é muito mais velho que eu. Eu não tenho nem filho, tá certo? Quer dizer, eu sou muito mais jovem. Mas Né? me preocupa hoje Ah, pelo tipo de ensino que vão colocar para os meus netos, por exemplo. tá. Você entendeu? Que coisa. Isso dos alunos. A mudança, é claro, mudou muito desde aquele tempo que você atravessava milharais e assava milho no pé, tá certo? Isso já estou extrapolando. Apareceu uma cobra na sala de aula uma vez. Tu tá brincando? Uau! Mas, desculpa, eu te Não, interrompi. não, vá. Daqui a pouco você vai falar de dinossauros andando pelo campus, e fora eu e outros professores que se chamam dinossauros. Né? Mas e a nossa evolução com a infraestrutura? Eu estava lembrando hoje de manhã, quando eu fui chefe em 91 a 93, o DCC, né, tinha 50 professores, 10 funcionários e 2 aparelhos de telefone, tá certo? Isso era o estado da arte, porque o telefone era uma coisa rara no Brasil naquela época. Como que você sentiu esta nossa evolução de infraestrutura, de facilidades? Nossa, a evolução é uma evolução absurda. Isso. Tá? Eu sempre olhei a infraestrutura, nos últimos anos, né, quando dava aula, até quando eu dei aula na extensão, o pessoal daqui funciona muito bem. Tá? Pedir as coisas para o André, estava ali na hora. O André, para quem não está vendo, é o nosso cameraman, cuida do som, do vídeo, de tudo, e ainda será entrevistado no futuro, só porque então, está do lado de lá. André, William, Camila, todo esse pessoal. Da nossa infraestrutura de redes de computação. Tá? E a infraestrutura sempre funcionou muito bem. Tá? Uhum. Melhor do que em muitas empresas onde eu trabalhei. Ah, tá. Tá? Por exemplo, na Alcatel, eu tive brigas homéricas com o nosso presidente lá, porque ele achava que tinha mais monitor colorido do que engenheiro. Uau! Você tem uma ideia da mentalidade. De comparação. E eu vou ter que te interromper, porque já temos 1 hora, né? Depois você vai cortar umas coisas aí, né? Não vai ter nada cortado. Porque a gente só corta quando a pessoa diz, me arrependi de ter dito que eu sou bilionário, entendeu? Mas não conto para ninguém, esse tipo de coisa. Para terminar, porque você mostrou um monte de direções, como é que o passado, o futuro, as coisas que você está fazendo, como vai continuar. Que mensagem você daria para quem quer entrar na computação agora? O que essa pessoa deve Ou para quem quer começar qualquer carreira. Tem que saber descobrir. Hoje em dia, aprender é outra coisa. Tá? E olha, onde que eu ouvi isso? Que a gente tem que ensinar as pessoas a descobrir. 74, quando o Papa e Timinski passaram um tempo aqui na Unicamp. Tá? Esse foi outro dos meus privilégios que eu não falei ainda, né? Mas eles passaram um tempo aqui, eu aprendi logo com eles. Estavam acabando de inventar o logo, eu aprendi logo com os pais da matéria, naquela época. Tá? E 2 coisas que eles falaram. Em defesa dos princípios do logo, uma vez, no calor da discussão, o Tadal estava presente, inclusive, o Minsky me tirou na mão o seguinte: tudo fica mais fácil quando faz sentido. Uau! É óbvio, né? Claro. Ou seja, para de inventar problema, para de tentar resolver problema que você inventou, e tenta resolver coisas que fazem sentido para os seus alunos.
E a outra coisa é, mais importante do que ensinar Logo ou Pascal, você tem que ensinar o pessoal a descobrir. Aham. Porque o mundo vai aparecer cheio de novidades o tempo todo. Então ensina a descobrir. Se para isso se o Logo ajudar para isso, ótimo. Se o Pascal ajudar para isso, ótimo. Se computação quântica, inteligência artificial, Seja ou o que que quer for. que seja que venha aparecer, computação líquida, óleo fervendo, em vez de computador, ótimo, eu estou delirando. Mas o mais, eu acho que o importante para a gente saber viver nesse mundo que está mudando o tempo todo é saber descobrir. Puxa vida, que eu vou agora, eu já vou sair daqui como descoberta, não é isso? Fazendo descoberta. Vanine, faz parte do ritual que eu criei, a gente se cumprimentar. Muito obrigada. E eu acho que você vai estar nos devendo mais uma entrevista para falar de Tadao Takahashi, de outras pessoas que não podem estar mais aqui contando as histórias dela. Tá bom, Cláudia, eu também agradeço muito a oportunidade de vir aqui. Tá? Espero ter. Você, contribuído, imagine, aluno mas- número 1, primeiro mestrado, consolidou no MEC a nossa graduação, ganhou um diploma de mestrado antes do diploma de graduação. Muitíssimo obrigada por toda a sua contribuição para a Unicamp e para o Brasil. Vamos recomeçar a gravação mais um pouquinho para algo interessante que nós estávamos falando depois da gravação. Conta aí de novo, durante a pandemia. Então, durante a pandemia, né, o meu filho falou, pai, eu tô com um menino aqui em casa, eu tô com o menino aqui em casa, arruma alguma coisa para ele fazer. E aí eu resolvi ensinar para ele e mais 2 amiguinhos, Python e Arduino, umas coisas de Arduino que eles já estavam interessados, mexendo e tal. E ensinei, fizemos coisas muito interessantes com Python E Arduino nos sensores. etc. E aí eles, por conta própria, apresentaram um trabalho na Feira de Ciências, na área de automação agrícola, Aham. tá? E aí foram incentivados a apresentar na Feira Brasileira de Ciências, pegaram 3º lugar. Mas, ótimo. Eu entrei como orientador, mas eu só assinei, eu não fiz nada. Aliás, eu fiz, eles escreveram um artigo muito bem escrito, Aham. digno dos nossos alunos de mestrado. Tá? Eu só dei uns pitaquinhos assim do tipo, olha, põe referência nas figuras, tá? Coisa muito leve, mas o trabalho deles estava muito Quando bom. você estava falando isso, eu disse, olha, vamos mostrar o quanto que você ainda tem de novidade para contribuir para a ciência e tecnologia brasileira, sem contar de treinar a juventude. Claro, seus netos, mas de qualquer maneira. De novo, muito obrigada. Eu vou interromper aqui, porque foi um pitaquinho.